Oi, crianças! Nós vamos ver mais uma história hoje e a história é das 10 pragas. Vocês lembram na aula passada que a gente viu sobre a história do bebê Moisés? Então, aquele bebê Moisés cresceu e ficou um adulto, tá? E ele passou para o time dos hebreus, do povo de Deus. E ele começou a reparar como que eles estavam trabalhando e sendo escravos de um jeito muito ruim pelo faraó. Então, Moisés foi até a presença do faraó e falou o seguinte: Faraó, Deus está mandando você libertar o povo dele para que ele possa servi-lo a Deus. Mas o rei faraó, ele não quis libertar os hebreus, porque os hebreus eram seus escravos e ele gostava de ter escravos para construir as suas cidades. E Moisés então falou o seguinte: Faraó, então você vai ver o que Deus vai fazer. Deus mandou Moisés ir lá para o rio Nilo, que era o principal rio do Egito, banhava todo o Egito. E lá no rio Nilo Deus falou assim: Moisés, encoste o seu cajado no rio. E quando Moisés fez isso, aconteceu uma mágica. A água do rio Nilo se transformou toda em sangue e até mesmo as pessoas que estavam tomando banho lá no rio, olha só, essa mulher está tomando banho no rio, elas começaram a ter nojo porque elas estavam dentro de um rio de sangue e aquilo foi muito ruim, mas mesmo assim Faraó não quis libertar o povo do Egito. Por isso, Deus mandou uma segunda praga. Do rio Nilo vieram rãs. Mas era tanta rã, pessoal, tanta rã, que tinha rã até dentro da casa das pessoas, em cima da cama, dentro das panelas, dentro do forno, tinha rã por toda parte, você não conseguia dormir tranquilo, de tanta rã que tinha. Então, crianças, essa foi a segunda praga, mas mesmo assim o faraó não quis libertar o povo do Egito. Por isso, Deus mandou a terceira praga para os egípcios. A terceira praga, Deus mandou Moisés pegar um pouquinho de terra no chão e jogar para cima. E aquilo se transformou em piolhos. E a terra do Egito ficou cheia de piolhos. Piolho que dá aquela coceira na gente. Então os egípcios ficaram se coçando. Mas mesmo assim, o coração de Faraó estava endurecido e ele não deixou o povo sair. Por isso, Deus mandou a quarta praga. A quarta praga foram moscas, crianças. Mas não eram moscas pequenininhas, não. Eram moscões, moscas bem grandonas que ficavam em volta das pessoas no Egito. Eles não conseguiam falar porque se abrissem a boca, uma mosca ia entrar, né? Imagine, dormir com barulho de mosca já é ruim, né? Será que eles conseguiam dormir? Mas mesmo assim, o coração de Faraó estava endurecido e Deus teve que mandar a quinta praga. A quinta praga foi uma doença que atingiu os animais dos egípcios. Já os animais dos hebreus não foram atingidos. Nessa praga, os animais dos egípcios morreram por doenças, por uma peste muito forte que deu neles. Então, os egípcios ficaram sem carne, sem ovo da galinha, sem o leitinho da vaca, perderam esses alimentos de origem animal. Mas mesmo assim, o coração de Faraó estava pesado e ele não deixou o povo sair do Egito. Por isso, Deus mandou a sexta praga. A sexta praga foi peste nas pessoas. Eram igual a peste nos animais, só que agora era nos egípcios. Saíram úlceras no corpo dos egípcios, desde da cabeça até a planta dos pés saíram feridas abertas que doíam, coçavam, ardiam. E assim eles ficaram por algum tempo. Mesmo assim, o coração de Faraó estava endurecido e ele não deixou o povo hebreu sair do Egito. Por isso, Deus teve que mandar a sétima praga. A sétima praga foi
uma chuva. Mas não uma chuva normal, crianças. Uma chuva como se fosse meteoro, porque era pedra e fogo. E essas pedras acertaram as casas dos egípcios, as plantações que estavam prontas para colher, e queimou tudo. E também quem estava fora da sua casa deve ter sido atingido por alguma dessas pedras com fogo, não é mesmo? Então Deus teve que mandar mais uma praga, que é a 8ª praga. E a 8ª praga, ela atingiu toda a comida do Egito, porque Deus mandou uma nuvem de gafanhotos, mas era tanto gafanhoto, gente. Gafanhoto é um bichinho, é como se fosse um grilo, tá? Maior que um grilo, um pouquinho maior. Mas ele come. Gosta de comer plantações. Então, o que tinha restado ainda que não foi atingido pela chuva de pedra, os gafanhotos fizeram uma limpa. Então, eles deixaram os egípcios com fome, sem ter o que comer. Como o faraó não deixou o povo sair, Deus mandou a 9ª praga. E a 9ª praga foi escuridão durante 3 dias. O povo egípcio ficou no escuro, o sol não acendeu para eles, não apareceu para eles. Porém, na terra dos egípcios, na terra que Moisés estava morando com os seus familiares, lá tinha sol, lá tinha luz. Ei, quem que apagou a luz? Acenda a luz! Ah, bem melhor agora. O faraó não quis deixar o povo ir, por isso Deus iria mandar a 10ª praga. O Moisés foi falar com o faraó pessoalmente e falou assim: Faraó, Deus está falando que ele vai mandar a última praga e será a pior de todas. Por favor, deixe o povo dele sair do Egito. O faraó disse: Não, eu não vou deixar o povo sair. Eu quero meus escravos aqui comigo. Quero escravizá-los. E o Moisés falou: Faraó, essa 10ª praga vai atingir todos os primogênitos, que são os que nascem por primeiro na sua casa. Quem não tiver um sinal na porta, o anjo da morte vai passar e vai matar todo o primogênito que tiver dentro daquela casa. Para você proteger a sua família, faraó, tem que ter um sangue de cordeiro pintado do lado da porta. Aí o anjo da morte vem, olha o sinal e sabe que ali dentro tem alguém que confia em Deus. Mas o faraó não deu ouvidos e não fez o que Moisés falou, de passar o sangue de um cordeiro do lado da porta. Pessoal, então a regra que Deus tinha dado era pintar um sangue de cordeiro nos umbrais das portas, olha só. Então essa aqui são as casinhas dos hebreus, olha aqui, vamos pôr aqui. Eles estão colocando aqui, ó, nos umbrais das portas, e assim o anjo iria saber que aqui dentro dessa casinha tinha alguém com fé em Deus. Mas na casa dos egípcios eles não passaram. Então aquela noite foi uma noite muito ruim, porque até mesmo na casa de Faraó teve morte, a morte do filho dele. E foi com essa última praga que o coração dele deu uma amolecida. E foi assim que o faraó desistiu de deixar os seus escravos dentro da sua terra e permitiu que eles saíssem. Falou: podem ir, podem, e levem o que vocês quiserem, podem sair, saiam todos. E assim Moisés convocou todo o povo para saírem, que eles já estavam prontos até dentro das suas casas. E foram muitas pessoas, crianças, que saíram do Egito aquele dia, a caminho da terra prometida. Crianças, assim como o sangue do cordeiro nos umbrais das portas salvou quem estava dentro da casa, quando nós temos o sangue de Jesus, que é o cordeiro perfeito no nosso coração, a gente vai para o céu
E também a gente é salvo, salvo do nosso pecado e do castigo que o pecado traz. E então essa foi a história de hoje. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem não gostou, que conte outra. Beijo, crianças, e tchau, tchau. Até a próxima.